Você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir? Como se todos os caminhos estivessem bloqueados e a vida conspirasse contra você. Em cada pessoa existe um desejo silencioso, uma chama que insiste em brilhar mesmo quando tudo parece escuro. Essa chama é o nosso propósito, nosso guia, nosso farol na tempestade. Hoje, quero te levar a uma jornada, a história de alguém que enfrentou dúvidas, medos e fracassos, mas que descobriu os segredos que transformam sonhos em conquistas. E ao final dessa história, você descobrirá 5 passos essenciais para o sucesso e entenderá por que o último deles é o mais importante de todos. Parte 1: Clareza do propósito. Você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir? Como se todos os caminhos estivessem bloqueados e a vida conspirasse contra você. Dentro de cada pessoa existe uma chama silenciosa, uma força que insiste em brilhar mesmo nas noites mais escuras. Essa chama é o nosso propósito, o farol que guia cada passo, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Muitos passam a vida inteira buscando respostas fora de si. Olham para o mundo em busca de sorte, dinheiro, oportunidades, e esquecem que a verdadeira força, a chave do sucesso, sempre esteve dentro deles. Imagine uma estrada longa e desconhecida. Você não vê o fim, não sabe o que virá adiante, mas sente uma força interna que insiste em guiá-lo. Cada passo, mesmo incerto, carrega a promessa de algo maior. Hoje, eu convido você a uma jornada de descoberta. Uma jornada de transformação, emocional e profunda. Uma jornada em que você aprenderá o primeiro passo do sucesso, clareza do propósito, e entenderá como esse passo muda toda a sua vida. Antes de qualquer vitória, existe um momento silencioso. Um instante em que você para, respira fundo e se volta para dentro de si mesmo. Nesse instante, surge a pergunta que pode mudar toda a sua vida. O que eu realmente quero? Muitas vezes, passamos a vida inteira correndo atrás de objetivos que não são nossos, metas que nos foram impostas, expectativas que não pertencem ao nosso coração. Mas quando fazemos essa pergunta, abrimos a porta para a verdadeira liberdade. Imagine um viajante que caminha por uma floresta escura. Ele olha para todos os lados, vê caminhos diferentes, mas não sabe qual seguir. Então, ele para, fecha os olhos e escuta o vento, o som das árvores, o próprio coração. E nesse silêncio, ele encontra uma direção, não a mais fácil, não a mais rápida, mas a que realmente pertence à sua jornada. Essa pergunta, o que eu realmente quero, é o primeiro tijolo da estrada que leva aos seus sonhos. É a chave que conecta sua mente, seu coração e sua alma, transformando desejos dispersos em um objetivo claro e poderoso. Reflita. Se você pudesse eliminar tudo o que não é essencial, todas as distrações, todos os medos, todos os conselhos que não ressoam com você, o que restaria? Esse é o seu propósito. Essa é a verdade que você precisa ouvir agora. E mesmo quando o medo surge, mesmo quando a dúvida tenta derrubar sua coragem, essa pergunta lhe dá força. Cada passo que você dá em direção ao que realmente deseja, por menor que seja, é uma vitória silenciosa. É um ato de coragem contra o mundo e contra você mesmo. Repita para si mesmo, lentamente, o que eu realmente quero. Sinta a pergunta vibrar dentro do peito. Sentir cada batida do coração como resposta, como se a vida estivesse sussurrando. Sim, esse é o caminho. Nunca subestime o poder de se perguntar isso. Pois grandes conquistas, grandes transformações, começam exatamente nesse instante de silêncio. Cada vencedor que você admira começou com essa mesma pergunta, sozinho consigo mesmo, sem plateia, sem aplausos, apenas com coragem de ouvir seu próprio coração. Clareza não nasce no barulho do mundo, mas no silêncio interior. Quantas vezes tentamos encontrar respostas olhando para fora, nas redes sociais, nos conselhos de amigos, nos livros ou nas fórmulas prontas do sucesso. Mas a verdadeira sabedoria não está em fórmulas externas. Ela está no coração, no momento em que nos silenciamos e nos permitimos ouvir. Imagine um lago tranquilo, sem vento, refletindo perfeitamente o céu acima. É nesse reflexo calmo que você consegue ver claramente, sem distorções, sem sombras. Assim é a reflexão interna. Quando você para, respira e observa seu próprio coração, ele reflete a sua verdade, a sua essência,
aquilo que realmente importa. O silêncio não significa inatividade. Pelo contrário, é uma energia poderosa que nos conecta à nossa própria força. Cada respiração consciente, cada pausa de atenção, aproxima você do seu propósito. É como se a vida falasse baixinho, e só os que escutam atentamente conseguem ouvir. Quando você aprende a valorizar esse silêncio, cada decisão se torna mais clara. Cada ação ganha direção. Até mesmo os erros começam a fazer sentido, porque você começa a perceber que cada obstáculo é um espelho, mostrando onde você precisa crescer. Repita para si mesmo: eu paro, eu respiro, eu escuto meu coração. Sinta a força dessa prática. Sinta que dentro de você existe uma voz sábia, paciente, que nunca se cansa de guiá-lo. Ela está sempre presente, mas só se manifesta plenamente quando você silencia o mundo exterior. E lembre-se, os grandes mestres da vida não encontraram suas respostas correndo, gritando ou apressando-se. Eles ouviram, eles refletiram, e então, com calma e clareza, avançaram no caminho certo, mesmo quando ninguém mais podia vê-lo. O silêncio é o primeiro ato de coragem. Refletir é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. E quando você combina ambos, começa a viver com propósito, alinhando cada pensamento, cada ação, cada respiração àquilo que realmente importa. O mundo está cheio de vozes. Vozes que dizem o que você deve fazer, quem você deve ser, para onde deve ir, vozes que prometem sucesso fácil, felicidade instantânea, reconhecimento sem esforço. Mas a verdadeira clareza não nasce da aprovação dos outros. Ela nasce quando você aprende a desligar essas vozes externas e escutar a única voz que realmente importa, a sua. Imagine que você está em uma cidade movimentada. Carros passando, buzinas, pessoas correndo de um lado para o outro, anúncios piscando em todas as janelas. Agora, imagine que você consegue encontrar um jardim silencioso no meio desse caos. Um lugar só seu, onde a respiração se acalma, os pensamentos se organizam e você encontra a direção. Esse jardim é o seu interior, o espaço onde seu propósito se torna claro. As distrações externas são como correntes que tentam arrastar você para longe do seu caminho. Elas são naturais, inevitáveis, mas a força de quem busca clareza é maior. É o silêncio do coração que corta essas correntes, trazendo você de volta para o que é importante. Pergunte-se: quais vozes eu estou ouvindo que não são minhas? Que opiniões, medos ou expectativas de outras pessoas estão me impedindo de avançar? Reconhecer essas distrações é o primeiro passo para libertar-se delas. Cada escolha que você faz com consciência, cada momento que você decide ouvir sua própria voz em vez da voz dos outros, é um ato de coragem. É uma vitória silenciosa sobre tudo que tenta te desviar do seu caminho. Lembre-se, você não precisa agradar a todos. Não precisa seguir todas as regras externas. O que importa é a verdade dentro do seu coração. Quanto mais você se conecta com ela, mais claro será o seu propósito, mais firme será o seu caminho. Cada distração superada é um passo mais próximo do sucesso real. Cada momento em que você escolhe a sua própria voz, a sua própria verdade, é um tijolo construindo a estrada que leva aos seus sonhos. Quando você tem clareza do seu porquê, cada decisão se torna mais fácil. Imagine que você está em um cruzamento com várias estradas à sua frente. Antes, cada caminho parecia confuso, incerto, carregado de dúvidas. Mas quando você sabe exatamente por que está seguindo, mesmo as decisões mais difíceis ganham luz. O propósito age como uma bússola interna. Ele não elimina os desafios, mas permite que você escolha com confiança, sabendo que cada passo, mesmo pequeno, é alinhado ao seu objetivo. Muitas pessoas passam a vida indecisas, esperando sinais externos, ouvindo opiniões alheias, tentando agradar a todos. Mas quando o propósito está claro, você aprende a filtrar o que importa. Cada escolha é guiada por sua própria verdade, e não pelo medo, pela pressão ou pelo julgamento dos outros. Pense em um artista que pinta seu quadro. Ele tem uma visão clara em mente, mas cada pincelada é uma decisão consciente, baseada naquilo que deseja criar. Assim é a vida de quem tem propósito. Cada ação, cada passo, cada escolha é feita com intenção, não por acaso. Ter clareza do propósito também traz coragem.
Você não teme mais os erros ou obstáculos. Cada decisão que poderia antes gerar ansiedade agora é enfrentada com confiança, porque você sabe que está no caminho certo. Reflita: quantas oportunidades você já perdeu por hesitar, por não saber o que realmente queria? A clareza transforma a hesitação em ação, dúvida em confiança, medo em determinação. Quando você escolhe com propósito, não está apenas vivendo, você está criando sua própria história, alinhando cada capítulo ao seu coração e à sua visão de vida. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de decidir e avançar com convicção. Clareza é luz. Clareza é bússola. Antes de qualquer conquista, você precisa definir o que está disposto a perseguir. Sem um propósito claro, qualquer caminho parece incerto, qualquer escolha parece errada e cada obstáculo parece maior do que realmente é. Imagine construir uma casa sem planta ou direção. Cada tijolo seria colocado ao acaso e o risco de falha seria enorme. Mas quando você sabe o que deseja, cada tijolo é colocado com intenção. Cada esforço contribui para a estrutura que você quer criar. Assim é a vida com clareza de propósito. Cada ação tem sentido, cada passo constrói algo maior. A clareza transforma medo em confiança. Ela transforma dúvida em determinação. Cada escolha que você faz, alinhada ao seu propósito, cria um efeito dominó de oportunidades e conquistas. Reflita: quantas vezes você deixou passar momentos preciosos porque não sabia para onde ia? Quantas ideias, oportunidades ou sonhos você abandonou por falta de direção? A clareza corrige isso. Ela é o farol que ilumina seu caminho mesmo nas noites mais escuras. Lembre-se: ninguém vence por acaso. Todos começam com um propósito claro, uma visão firme, uma intenção verdadeira. Cada grande sucesso da história começou assim, com um passo silencioso, interno, que ninguém viu, mas que mudou tudo. Ao definir seu propósito, você planta o primeiro tijolo da estrada que levará aos seus sonhos. Cada decisão, cada esforço, cada momento de coragem se torna parte dessa construção. E mesmo quando o caminho se torna difícil, você sabe exatamente por que continua caminhando. A clareza é a base de tudo. Sem ela, qualquer conquista é frágil, qualquer vitória é temporária. Mas quando você sabe o que quer, quando seu coração e sua mente estão alinhados, o impossível se torna possível. Parte 2: disciplina e consistência. A disciplina não nasce do desejo. Ela nasce do compromisso. E a consistência não nasce da motivação. Ela nasce da decisão. Há dias em que você acorda inspirado, cheio de energia, pronto para conquistar o mundo. Mas a verdade é que o sucesso não é construído nesses dias. O sucesso é construído quando você acorda cansado, vazio, sem brilho, e ainda assim escolhe continuar. Disciplina é a arte silenciosa que transforma pessoas comuns em seres extraordinários. Consistência é o tijolo invisível que sustenta cada sonho que se torna real. Enquanto muitos esperam por motivação, os que realmente vencem aprendem a caminhar mesmo quando o coração treme. Porque existe uma força dentro de você que talvez você ainda não tenha descoberto. Uma força que aparece não quando tudo está fácil, mas quando tudo dentro de você diz para desistir, e você responde: eu não vou parar. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. A liberdade de construir a vida que você quer, e não a vida que sobrou para você. Consistência não é repetição cansativa. Consistência é a coragem de dizer todos os dias: eu mereço um futuro melhor, e estou disposto a trabalhar por ele. Há pessoas que passam anos esperando que algo mude. Mas a verdade é dura e simples. Nada muda até que você mude. Disciplina é a chave que separa quem sonha de quem realiza. Consistência é o caminho daqueles que não apenas querem, mas escolhem. Escolhem crescer. Escolhem evoluir. Escolhem lutar. A disciplina te leva até a porta. A consistência mantém essa porta aberta. E o esforço diário é o que te permite atravessá-la. Você pode até não ter todas as respostas agora. Pode não saber qual será o caminho perfeito. Mas uma coisa é certa: se você aparecer todos os dias, cedo ou tarde, o universo abre espaço para aqueles que não desistem. Disciplina é espiritual. Consistência é emocional. E juntas, elas te transformam. Transformam sua mente, seu corpo, sua energia, seu destino.
Há um momento na vida em que você percebe que não precisa de certezas, precisa apenas de direção. E a direção só aparece quando você assume o controle da sua jornada. Quando você decide que não será mais escravo do acaso, das emoções instáveis ou da falta de foco. A disciplina é a lâmpada que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. A consistência é o passo firme que mantém você andando quando todos os outros param. E o mundo sempre para. O mundo sempre desiste cedo demais. O mundo sempre escolhe o caminho mais fácil. Mas você não. Você está aqui porque sabe que sua vida vale mais do que desculpas. Você está aqui porque sabe que seu futuro exige mais de você. Você está aqui porque sentiu, mesmo que profundamente, que existe algo maior esperando por você, algo que só a disciplina e a consistência podem desbloquear. E agora, neste exato momento, começa a transformação. Não a transformação externa, essa vem depois, mas a transformação interna. A mudança silenciosa, a decisão que ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. Você vai continuar. Você vai persistir. Você vai construir. Porque disciplina não é sobre ser perfeito. É sobre não desistir de si mesmo. E consistência não é sobre velocidade. É sobre presença. Sobre continuar voltando, todos os dias, mesmo quando a fé estiver pequena. O mundo pode subestimar alguém por falta de talento. Mas nunca consegue parar alguém disciplinado. Nunca consegue vencer alguém consistente. Disciplina é o que te mantém firme quando o brilho acaba. Consistência é o que te leva ao destino quando a paixão não é suficiente. Juntas, são a força imbatível que separa vencedores de espectadores, criadores de consumidores, construtores de sonhadores, aqueles que vivem a vida de propósito daqueles que apenas deixam o tempo passar. E hoje, você escolhe ser o construtor, o criador, o protagonista da sua própria história. Porque disciplina é amor. O amor próprio em sua forma mais elevada. E consistência é perseverança. A prova diária de que você acredita em si mesmo. A disciplina começa como uma semente. Pequena, discreta, às vezes até invisível. Mas dentro dessa semente existe algo poderoso. A promessa de uma vida que ainda não existe. A possibilidade de um futuro completamente diferente. E você já percebeu? Toda semente precisa de duas coisas para crescer: cuidado e repetição. É assim com você também. Não importa quão grande seja o seu sonho. Ele morre se você aparece apenas quando se sente motivado. Mas ele floresce quando você aparece todos os dias. Mesmo que por poucos minutos. Mesmo que cansado. Mesmo que ninguém veja. A consistência é essa água diária que alimenta a semente. E a disciplina é a terra firme onde as raízes se aprofundam. Um dos maiores segredos da vida é entender que você não precisa fazer muito todos os dias, mas precisa fazer sempre. É assim que os mestres se tornam mestres. É assim que os fracos se tornam fortes. É assim que os invisíveis se tornam imparáveis. Porque o mundo não respeita a intensidade. O mundo respeita a constância. Você já viu um rio atravessar uma rocha? Ele não atravessa porque é forte. Ele atravessa porque é persistente. Dia após dia, ele continua. E esse continuar silencioso cria milagres. Da mesma forma, quando você age todos os dias, mesmo que pouco, a vida começa a abrir passagem para você. Aquilo que antes parecia impossível começa a ceder. Você avança. Você evolui. Você transforma. Mas aqui está a verdade que quase ninguém admite. Disciplina dói. Consistência cansa. O esforço diário desgasta. E é por isso que poucos chegam longe. Porque é mais fácil desistir. É mais fácil esperar o dia perfeito. É mais fácil buscar atalhos. Mas você não está aqui para viver uma vida fácil. Você está aqui para viver uma vida extraordinária. E isso exige mais de você. A disciplina exige que você faça o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. A consistência exige que você volte, mesmo quando o progresso parece lento demais. E juntas elas constroem aquilo que todos admirarão mais tarde: o seu caráter. Você pode perder a motivação. Você pode duvidar de si mesmo. Você pode falhar muitas vezes. Mas se você for disciplinado e consistente, você nunca será derrotado. Porque toda vez que cair,
você vai levantar. E toda vez que falhar, você vai tentar de novo. E pessoas assim são imparáveis. Pessoas assim mudam a própria história. O universo recompensa quem insiste. A vida respeita quem persiste. E o destino se curva diante de quem não desiste. Não porque seja fácil, mas porque você escolheu continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. No fundo, você sabe. A disciplina é o amor que você demonstra por si mesmo. É a forma mais profunda de respeito pela vida que você quer ter. E a consistência é a promessa diária que você faz ao seu futuro. Uma promessa silenciosa, mas poderosa. Uma promessa que diz: eu estou aqui. Eu continuo. Eu vou vencer. E é assim que tudo muda. Não de repente, mas pouco a pouco. Dia após dia. Escolha após escolha. Porque disciplina e consistência não apenas constroem resultados. Elas constroem você. A verdadeira transformação não acontece de repente. Não é uma explosão, um estalo, ou um momento mágico. Ela acontece lentamente, como o crescimento de uma árvore. Uma árvore que começa com uma semente, minúscula, quase invisível. E é assim com os hábitos. Cada pequena ação que você repete diariamente é como uma gota d'água que perfura a pedra. No início, você quase não vê resultado. É frustrante. É silencioso. Mas, com o tempo, essa gota cria um caminho, uma abertura, um progresso que ninguém mais percebe, exceto você. Imagine alguém decidindo ler 10 páginas de um livro todos os dias. De início, parece pouco, quase irrelevante. Mas meses depois, aquela pessoa acumulou centenas de páginas, novas ideias, novos conhecimentos. O hábito pequeno se torna uma ponte para grandes conquistas. O mesmo acontece com exercícios, com escrita, com disciplina financeira, com meditação. Tudo começa pequeno. Tudo começa repetido. Tudo começa com você mostrando presença todos os dias, mesmo quando a motivação desaparece. Os cientistas chamam isso de efeito composto. O que parece insignificante hoje, multiplicado pelo tempo e pela consistência, se torna extraordinário. E é por isso que os grandes vencedores do mundo não são necessariamente os mais talentosos. São os que criaram hábitos sólidos e repetiram as ações certas diariamente. Você já percebeu como pequenas ações moldam seu dia? Acordar 5 minutos mais cedo. Beber água antes do café. Escrever uma frase positiva. Mover o corpo por 10 minutos. São hábitos simples. São insignificantes aos olhos da maioria. Mas, acumulados, eles constroem uma mente forte, um corpo saudável, um destino que se transforma. A mente humana é incrível, mas também preguiçosa. Ela tende a escolher atalhos. Ela gosta do conforto, do imediato, do prazer instantâneo. E é exatamente por isso que criar hábitos consistentes exige disciplina. A disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você faz, mesmo quando não quer. E não se engane, criar hábitos não é sobre perfeição. É sobre constância. É sobre escolher, todos os dias, mesmo que pequeno, mesmo que difícil. Cada pequeno esforço se torna combustível para algo maior. Agora, pense nos hábitos que você já tem, bons ou ruins. Cada hábito é como uma semente plantada em sua vida. Os bons hábitos crescem árvores fortes. Os maus hábitos crescem ervas daninhas que sufocam seu progresso. A escolha está em suas mãos. Cada pequena ação repetida diariamente é uma declaração silenciosa. Eu sou responsável pela minha vida. Eu estou construindo algo maior. E a ciência confirma: mudar hábitos pequenos muda sua identidade. Não apenas suas ações, mas quem você se torna. Uma pessoa que cumpre pequenas promessas a si mesma, todos os dias, se torna confiável, forte, resiliente. O poder não está em grandes decisões, mas na soma de milhares de pequenas decisões consistentes. E é isso que separa os que sonham dos que realizam. A grande verdade é que ninguém muda a vida de um dia para o outro. O que muda a vida é a soma de centenas de decisões pequenas, repetidas diariamente, até que elas se tornem automáticas. Microhábitos são ações tão simples que seu cérebro não cria resistência. Coisas como beber um copo de água ao acordar, arrumar a cama em menos de 2 minutos, ler uma única página,
Fazer 5 flexões. Essas pequenas escolhas parecem insignificantes hoje, mas criam uma nova identidade amanhã. Porque o maior valor do hábito não está no resultado imediato. Está na pessoa que você se torna ao repeti-lo. Quando você repete um micro-hábito todos os dias, seu cérebro começa a entender. Eu sou alguém que cumpre o que promete. E isso muda tudo. Sua confiança cresce. Sua disciplina aumenta. Sua visão de futuro se fortalece. Micro-hábitos não são sobre velocidade. São sobre consistência. Uma pequena ação diária, multiplicada por um ano, supera qualquer explosão de esforço feita apenas uma vez. Existe uma regra de ouro para qualquer hábito sobreviver ao tempo. Torne-o tão simples que seja impossível falhar. A maioria das pessoas desiste porque tenta fazer tudo perfeito. Tentam treinar 1 hora por dia sem nunca ter treinado antes. Tentam ler 50 páginas quando não leem nem 5. Tentam mudar tudo de uma vez e acabam mudando nada. A verdadeira consistência nasce quando você reduz o hábito ao seu tamanho mínimo. Não é sobre fazer muito, é sobre nunca parar. Quando o hábito é pequeno, você vence. Quando você vence, você acredita. Quando acredita, você continua. E quando continua, você transforma tudo. Esse é o segredo que poucos entendem. Pequenos hábitos criam grandes destinos. Parte 3: Construindo rotinas inquebráveis. Existem momentos na vida em que o problema não é falta de talento, força ou oportunidade. É falta de rotina. A verdade é simples: você não vence pela intensidade. Você vence pela repetição. Não pelo que faz quando está inspirado, mas pelo que faz quando ninguém está vendo. Rotina é a ponte invisível entre quem você é e quem você quer se tornar. É o alicerce silencioso de cada sonho, cada meta e cada conquista que você imagina para si mesmo. Quando você constrói uma rotina inquebrável, a vida deixa de ser imprevisível. Você deixa de depender de motivação e passa a depender de hábitos. E quando seus hábitos trabalham a seu favor, o sucesso deixa de ser um acaso. Se torna um destino. Hoje, vamos mergulhar fundo no coração da disciplina diária. Vamos entender como transformar pequenos rituais em grandes resultados. Como organizar seu dia para que ele trabalhe por você e não contra você. Bem-vindo ao passo onde você deixa de sonhar com disciplina e começa a construí-la. Existe um momento do dia que tem mais poder do que todos os outros. Os primeiros minutos depois que você acorda. É naquele espaço entre o sono e a consciência que você começa a moldar sua energia, sua clareza e sua disciplina. A maioria das pessoas desperta correndo, estressada, pegando o celular, abrindo redes sociais, mergulhando direto no caos. E depois se pergunta por que passa o dia inteiro cansada, irritada ou perdida. Mas aqueles que constroem rotinas inquebráveis entendem algo simples. Se você controla amanhã, você controla o dia. E se você controla o dia, você começa a controlar a vida. Uma rotina poderosa não começa com grandes decisões. Começa com movimentos pequenos, silenciosos e conscientes. Começa no momento em que você abre os olhos e decide que hoje será diferente. Antes de olhar para notificações, antes de permitir que o mundo invada sua mente. Você cria um pequeno espaço sagrado. Um espaço onde você é dono da sua energia. Esse é o primeiro pilar de uma manhã poderosa. Intenção. Não acordar por acaso, não acordar no automático, mas acordar com propósito. Acordar de forma consciente muda tudo. Seu corpo se acalma. Sua mente se alinha. Seu coração começa o dia limpo. E é a partir desse ponto que começamos a construir uma manhã que fortalece seu foco, sua motivação e sua disciplina para o resto do dia. Depois de acordar com intenção, existe um segundo passo essencial para construir uma manhã poderosa. Recuperar o controle da respiração e mergulhar no silêncio. A maioria das pessoas acorda e entrega sua mente ao mundo. Mas você, ao contrário, vai fazer o que as pessoas disciplinadas fazem. Vai respirar antes de reagir. Vai se conectar consigo mesmo antes de se conectar com o caos. A respiração é a chave que transforma a confusão em clareza. Ansiedade em presença. Fraqueza em força. Quando você respira profundamente logo ao acordar, você envia uma mensagem ao seu corpo. Estou no controle. E essa pequena decisão muda o tom de todo o dia.
Sente-se na beira da cama. Coloque os pés no chão. Feche os olhos por alguns segundos. Inspire profundamente pelo nariz, lentamente. Segure por um instante. E solte devagar pela boca. Repita. E a cada ciclo, sua mente fica mais leve. Seu corpo desperta com mais harmonia. Seu coração encontra o ritmo certo. Agora, vem o segundo elemento. O silêncio. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde você se encontra. É onde você ouve aquilo que o barulho do mundo tenta calar. É onde você acessa respostas que não estão do lado de fora. Estão dentro de você. Permita-se ficar em silêncio por alguns segundos, sem pressa, sem celular, sem notificações, sem demandas externas. Apenas você, sua respiração e seu propósito. Ao praticar esse pequeno ritual, você cria um espaço sagrado que protege sua paz e fortalece sua disciplina. E quando o dia começa a ficar pesado, porque sempre fica, esse ritual será sua armadura invisível. A respiração te recentraliza. O silêncio te reequilibra. Juntos, os dois constroem o terreno perfeito para uma manhã verdadeiramente inquebrável. A mentalidade inabalável é a base de todas as grandes transformações humanas. Antes que qualquer vitória aconteça no mundo físico, ela precisa acontecer dentro de você. Antes que qualquer sonho se manifeste, ele precisa ser aceito, protegido e nutrido no seu interior. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem. Elas tentam mudar o mundo externo sem primeiro fortalecer o mundo interno. Ter uma mentalidade inabalável não significa nunca sentir medo, dúvida ou insegurança. Significa sentir tudo isso, mesmo assim, continuar avançando. Significa compreender que emoções momentâneas não definem quem você é, e muito menos determinam seu destino. Uma mente forte não nasce pronta. Ela é construída, dia após dia, através de escolhas conscientes, disciplina emocional e uma fé profunda em quem você está se tornando. Para construir essa força interior, você precisa começar observando seus pensamentos. Cada pensamento que você repete abre um caminho dentro da sua mente. Caminhos repetidos se tornam estradas. E estradas, quando percorridas por tempo suficiente, tornam-se crenças que guiam sua vida automaticamente. Por isso, você deve escolher com muito cuidado o que permite permanecer dentro de si. Muitas pessoas carregam crenças negativas desde a infância, crenças que foram repetidas tantas vezes que se tornaram verdades pessoais. Eu não sou capaz, eu não mereço, isso não é para mim, eu sempre fracasso. E, sem perceber, elas vivem todos os dias obedecendo a essas falsas limitações. Mas a mente inabalável rompe essas correntes. Ela questiona, desafia e ressignifica. Ela decide que não viverá mais prisioneira de histórias antigas. Quando você começa a entender seu próprio poder mental, percebe que não precisa esperar motivação para agir. Porque motivação é instável. Ela vai e vem. Mas decisão verdadeira, muda tudo. Quando você decide profundamente que nada vai tirar você do seu caminho, o mundo externo perde o poder de controlar seu destino. O controle emocional é uma das habilidades mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. Ele não significa suprimir sentimentos, ignorar emoções ou fingir que tudo está bem quando não está. Controle emocional é, na verdade, a capacidade de reconhecer o que você sente, compreender de onde vem esse sentimento e tomar decisões conscientes, em vez de reagir impulsivamente. A verdade é que emoções fortes fazem parte da vida. Todos nós enfrentamos momentos de frustração, medo, raiva, ansiedade, tristeza e incerteza. Mas o que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias não é a ausência dessas emoções, é a forma como elas lidam com elas. Pessoas com controle emocional construíram uma habilidade rara. Elas não se deixam levar pelo caos interno. Quando a vida pressiona, elas respiram. Quando alguém as provoca, elas observam antes de reagir. Quando as coisas dão errado, elas analisam a situação com clareza e não com desespero. Essa habilidade não é natural. Ela é treinada, desenvolvida e fortalecida com o tempo. A emoção mais perigosa é aquela que governa sua decisão sem você perceber. Quando você age por impulso, você entrega seu poder ao calor do momento. E momentos quentes quase sempre produzem consequências frias e duradouras. Por isso,
Cultivar o domínio emocional é essencial para construir uma mentalidade inabalável. Sem isso, até os melhores planos se desfazem. Muitas pessoas se sabotam emocionalmente. Mesmo quando estão perto de uma oportunidade, deixam o medo paralisar. Mesmo quando estão crescendo, deixam a ansiedade dominar. Mesmo quando estão prestes a vencer, deixam pequenas frustrações destruírem grandes conquistas. E tudo isso acontece porque elas nunca aprenderam a lidar com as emoções como ferramentas, e não como inimigas. O controle emocional transforma adversidades em aprendizado. Ele faz você responder em vez de reagir. Faz você avançar mesmo quando está cansado. Faz você manter o foco mesmo quando as circunstâncias tentam empurrá-lo para longe do seu propósito. Ele protege sua energia, sua visão e sua jornada. Às vezes, acreditamos que disciplina exige grandes sacrifícios, mudanças radicais e horas intermináveis de esforço. Mas, na verdade, a disciplina verdadeira nasce de algo muito menor, algo quase invisível. Ela nasce de uma pequena decisão diária. Uma escolha tão simples que quase ninguém percebe, mas que, repetida com consciência, torna-se poderosa o suficiente para mudar o rumo inteiro da sua vida. A verdade é que o mundo não muda de uma vez. Você muda primeiro. Muda nos detalhes, nos hábitos, nos pequenos gestos. E quando você muda, tudo ao seu redor começa, silenciosamente, a se ajustar. A disciplina começa quando você diz: hoje, faça um pouco melhor do que ontem. Só isso. Uma frase curta, mas que vale mais do que qualquer promessa grandiosa. Quando você escolhe esse pouco melhor, cria um movimento interno. Um movimento que cresce, fortalece e transforma. É como acender uma vela numa sala escura, basta uma chama para iluminar tudo. E o mais bonito de tudo, ninguém precisa ver sua mudança. Ninguém precisa aplaudir. A consistência é silenciosa, mas o resultado é alto. Muito alto. As pessoas costumam subestimar o poder do que é repetido todos os dias. Elas acreditam que grandes resultados vêm de grandes ações, mas quase nunca enxergam a verdade. O extraordinário nasce do comum feito com constância. É nas pequenas repetições, aquelas que quase ninguém vê, que você constrói a base de uma vida forte. Um hábito diário, mesmo pequeno, tem o poder de te transformar por dentro, de moldar seu caráter e de fortalecer a sua identidade. Cada repetição cria uma marca em você. Uma marca discreta, silenciosa, mas permanente. E, com o tempo, essas marcas se unem e criam algo maior. Criam disciplina, criam foco, criam direção. As repetições diárias são como gotas de água que caem sempre no mesmo lugar. No início, não acontece nada. Depois de alguns dias, ainda parece igual. Mas quando os meses passam, a pedra começa a mudar. A superfície começa a ceder. A transformação acontece, lentamente, mas de forma inevitável. Assim também funciona com você. Todo dia em que você repete um pequeno hábito, você se esculpe. Você se aprimora. Você se aproxima da vida que deseja viver. E o mais poderoso disso tudo é que ninguém precisa saber o que você está repetindo. Ninguém precisa ver o esforço. Porque a verdadeira força não está em mostrar, mas em persistir. Há dias em que tudo parece fluir, em que você acorda motivado, inspirado e cheio de energia. Mas também existem os outros dias, aqueles em que o mundo parece pesado, em que a mente fica nublada e a vontade simplesmente desaparece. E é nesses dias que a disciplina mais é testada. Porque a disciplina verdadeira não vive apenas nos momentos bons. Ela nasce, cresce e se fortalece justamente nos dias difíceis, quando a dúvida tenta te fazer parar. A dúvida sussurra: será que vale a pena? E o cansaço responde: talvez seja melhor desistir. Mas é aí que você precisa respirar fundo e lembrar que disciplina não é sobre sentir vontade, é sobre manter a direção. O que diferencia os que vencem dos que desistem não é talento, não é sorte. É essa força silenciosa que diz: eu continuo, mesmo quando não estou no meu melhor. A disciplina enfrenta a dúvida de forma humilde, dando um pequeno passo. Só um. Mesmo que seja lento, mesmo que seja imperfeito, mesmo que pareça pouco. Porque a dúvida é forte, mas o movimento contínuo é mais forte ainda. E cada vez que você se recusa a parar,
Você prova a si mesmo que está construindo algo maior do que um hábito. Você está construindo caráter. A maioria das pessoas acredita que a transformação acontece de repente, como um momento mágico em que tudo muda. Mas a verdade é completamente diferente. A verdadeira transformação é silenciosa. Ela acontece aos poucos, escondida dentro das suas pequenas escolhas diárias. Quando você repete um hábito, quando mantém sua rotina, quando decide continuar mesmo cansado, algo dentro de você muda. Talvez você não perceba no mesmo dia, talvez nem na mesma semana. Mas, com o tempo, aquilo que era difícil começa a parecer natural. Você se pega acordando mais cedo sem sofrimento. Você percebe que já não precisa lutar contra a preguiça como antes. Você descobre que sua mente ficou mais forte, mais calma, mais firme. Essa mudança é tão discreta que muitas vezes você só nota quando alguém diz: "Você está diferente." E aí você entende, não foi o mundo que mudou, foi você. A rotina inquebrável que você construiu, passo a passo, dia após dia, se torna uma armadura emocional. Uma estrutura que te protege da dúvida, do medo, da desmotivação. E, quando percebe, você já não depende mais da força do dia. Você depende da força que criou dentro de si. Essa é a beleza da transformação invisível. Você não a vê chegando, mas quando chega, nada volta a ser como antes. Parte 4. Vencendo a preguiça e a procrastinação. A preguiça e a procrastinação não aparecem de repente. Elas chegam devagar, escondidas nos pequenos "depois eu faço", nos "não estou com cabeça agora", nos minutos que viram horas e nos dias que viram semanas. Elas são como uma névoa. Você só percebe o quanto te bloquearam quando já não vê mais o caminho. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Ninguém vence a preguiça com força bruta. Ninguém derrota a procrastinação apenas com motivação. Esses dois adversários só caem quando você muda a maneira como enxerga suas ações, seus hábitos e sua própria energia. A preguiça não é um inimigo, é um sinal. Um sinal de que falta clareza, falta ritmo, falta organização ou falta sentido. E quando você aprende a ouvir esse sinal, em vez de lutar contra ele, você descobre a chave para retomar o controle da sua vida. Procrastinação é a mente tentando te proteger do desconforto. E a disciplina é você dizendo a si mesmo: "Eu entendo seu medo, mas vamos continuar mesmo assim." Este capítulo é sobre libertação. Libertar sua energia, sua atenção e seu tempo. Libertar-se da resistência interna que te prende. Libertar-se da sensação de estar sempre atrasado consigo mesmo. Agora começamos a jornada de transformação. Uma jornada onde você vai aprender a sair da estagnação, criar movimento, construir ritmo e, principalmente, voltar a ser dono do seu próprio dia. Existe um momento decisivo na jornada de qualquer ser humano. Um ponto em que o crescimento exige que você pare, respire fundo e olhe para dentro de si com sinceridade. Antes de superar qualquer limitação interna, é preciso compreender as emoções que moldam suas decisões, seus hábitos e até sua identidade. Consciência emocional não é apenas perceber o que você sente, é aprender a linguagem do seu mundo interior. É a habilidade de observar suas emoções sem se afogar nelas. É a coragem de encarar as tempestades silenciosas que surgem dentro de você e perguntar o que elas estão tentando ensinar. A maioria das pessoas vive reagindo em vez de observando. Elas sentem raiva e concluem que o mundo é injusto. Sentem medo e acreditam que são fracas. Sentem confusão e acham que estão perdidas. Mas emoções não são ordens, são sinais. São mensageiras das partes mais profundas da sua mente, apontando para feridas que precisam ser curadas, padrões que precisam ser transformados e verdades que exigem ser reconhecidas. O primeiro passo para transcender suas limitações é aprender a escutar. Quando você desenvolve consciência emocional, cria uma distância saudável entre você e suas reações. Começa a perceber que a raiva, muitas vezes, é apenas a superfície de uma dor mais antiga. Que o medo é um recado da parte de você que ainda carrega lembranças de fracassos passados. Que a ansiedade é a tentativa da sua mente de protegê-lo de perigos imaginários. E que a tristeza não é sinal de fraqueza, muitas vezes é a alma pedindo mudança. Ao observar suas emoções sem julgamento,
você se torna o mestre do seu próprio território interno. A autoobservação é a prática de se afastar o suficiente para enxergar seus pensamentos e sentimentos pelo que realmente são. Imagine-se à beira de um rio. A água é sua mente, sempre se movendo, sempre mudando, sempre carregando memórias e pensamentos de momentos que já ficaram para trás. A maioria das pessoas é arrastada pela correnteza, mas a consciência emocional ensina você a sentar-se na margem, observando suas emoções passarem sem permitir que dominem suas ações. É assim que nasce a liberdade interna, momento após momento, respiração após respiração. Toda limitação interna que você carrega tem raízes emocionais. O medo de fracassar está ligado a memórias de vergonha. O medo de rejeição está ligado a momentos em que você se sentiu inadequado. O medo de mudança está ligado a experiências que o deixaram inseguro. Mas quando você observa suas emoções com clareza, descobre o que realmente o segura no mesmo lugar. Você separa o presente do passado. E, pouco a pouco, recupera o poder que antes pertencia aos seus medos. É essencial lembrar que consciência emocional não significa suprimir suas emoções. Não significa ser frio, distante ou indiferente. Significa compreendê-las com gentileza. Quando a raiva surgir, você respira e investiga sua origem. Quando a tristeza aparecer, você a acolhe sem permitir que ela defina quem você é. Quando o medo se manifestar, você reconhece sua presença e caminha mesmo assim, lembrando-se de que o medo é um mestre, não um inimigo. A prática da autoobservação profunda faz você perceber a diferença entre aquilo que sente e quem você realmente é. Você não é sua ansiedade, não é suas dúvidas, não é a voz interna que diz que você não é bom o bastante. Você é aquele que escuta essa voz. Você é a consciência por trás da emoção. E essa consciência é poderosa, é serena, é capaz, é livre. À medida que você aprofunda sua consciência emocional, se fortalece sua capacidade de responder em vez de reagir. Em vez de explodir quando se sente ferido, você comunica com clareza. Em vez de fugir quando o medo aparece, dá um passo à frente com coragem. Em vez de evitar o desconforto, aprende a sentar com ele até que se transforme. Cada vez que você escolhe a consciência em vez da reação automática, suas limitações internas começam a perder força. E aqui está a maior revelação. Consciência emocional não remove suas limitações de um dia para o outro, mas dá a você o poder de enfraquecê-las continuamente até que deixem de controlar sua vida. Quando você compreende suas emoções, ganha a capacidade de reescrever seus padrões. Troca medo por curiosidade. Troca autocrítica por compaixão. Troca insegurança por uma confiança tranquila. E, gradualmente, quem você era se torna apenas uma sombra distante do que está se tornando. Esse passo não exige perfeição emocional. Exige humanidade. Exige que você se permita sentir, questionar e evoluir. Quando você se aproxima do seu mundo interior com gentileza, a transformação se torna natural. Você para de lutar contra si mesmo. Para de fugir das suas emoções. Começa, então, a caminhar com elas, estudá-las, por fim, superá-las. Porque todo o processo de transcender limitações internas começa no mesmo lugar, na sua própria consciência. Quando você entende seu mundo emocional, começa a entender seu poder. E, a partir desse ponto, tudo dentro de você começa a mudar. Há uma força silenciosa que molda cada escolha, cada passo, cada limite que você acredita ter, suas crenças internas. Muitas vezes, não percebemos que vivemos presos dentro de histórias antigas, histórias que começaram na infância, em momentos de dor, ou em palavras que nunca deveríamos ter ouvido. Histórias que repetimos tantas vezes que se tornaram parte de nós. Mas nenhuma crença, por mais forte que pareça, é imutável. Toda narrativa interna pode ser reescrita quando você decide assumir o papel de autor da própria vida. Reprogramar crenças limitantes é desfazer o eco de vozes antigas para finalmente escutar a sua. Uma crença limitante não nasce de um dia para o outro. Ela nasce de experiências que deixaram marcas emocionais profundas. Talvez alguém tenha dito que você não era bom o bastante. Talvez tenha fracassado uma ou duas vezes e começou a acreditar que não era capaz. Talvez tenha sido ridicularizado por tentar algo novo. Ou talvez tenha crescido em um ambiente onde sonhar parecia ser proibido.
Com o tempo, essas experiências formam narrativas internas que moldam sua identidade, transformando possibilidades em muros e oportunidades em medos. Mas é importante lembrar, essas crenças não são verdades, são interpretações. E interpretações podem ser transformadas. Reprogramar suas crenças exige que você se torne consciente dos pensamentos automáticos que surgem quando enfrenta desafios. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo: eu não consigo, não sou bom o suficiente, isso não é para mim. Essas frases pareceram naturais, quase óbvias. Mas não são sua voz, são vozes antigas que você herdou. A mudança começa quando você identifica essas narrativas e as questiona. Quando você se pergunta: de onde veio essa crença? Quem me ensinou isso? Ela realmente me pertence? Ao fazer isso, você inicia o processo de desfazer o nó que o prende ao passado. A mente funciona como um jardim. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta pensamentos de dúvida, eles se fortalecem. Se alimenta insegurança, ela se espalha. Crenças limitantes são como ervas daninhas, silenciosas, persistentes, e muitas vezes invisíveis até que tomem conta de tudo. Mas quando você aprende a observar seus padrões mentais, pode arrancá-las pela raiz. Pode substituir frases de autossabotagem por afirmações fortalecedoras. Não é um processo mágico ou rápido. É uma prática diária. Uma escolha consciente de substituir cada pensamento de limitação por pensamentos de expansão. Imagine, por um momento, tudo o que você deixou de fazer por acreditar que não era capaz. As oportunidades que não buscou. As ideias que não compartilhou. Os sonhos que deixou guardados porque sua mente dizia que não estava pronto. Agora imagine quem você poderia ser se essas crenças nunca tivessem existido. Esse você ainda existe, apenas está escondido atrás de camadas de medo, proteção e histórias antigas. Reprogramar crenças limitantes é o processo de tirar essas camadas, uma por uma, até que sua essência verdadeira reapareça. A ciência emocional mostra que a mente acredita naquilo que você repete com intensidade e consistência. É por isso que afirmações positivas, visualização e autoconsciência são tão poderosas. Quando você repete diariamente que é capaz, digno e preparado, seu cérebro começa a buscar evidências para confirmar essa nova narrativa. Aos poucos, você deixa de ser vítima da antiga história e se torna protagonista de uma nova. Uma história onde suas limitações deixam de ser muros e se tornam degraus. Mas nenhuma reprogramação é completa sem ação. Você não reescreve crenças apenas pensando diferente, você reescreve vivendo diferente. Cada pequena ação que desafia uma crença antiga enfraquece seu poder. Cada vez que você faz algo que antes acreditava não ser capaz, sua mente se reorganiza. Cada passo fora da sua zona de conforto é uma declaração poderosa. Eu sou mais do que minhas crenças antigas diziam. Com o tempo, você começa a perceber que suas crenças limitantes nunca foram verdadeiras, eram apenas versões desatualizadas de você mesmo. O verdadeiro você é maior, mais forte, mais capaz. A verdadeira versão da sua identidade não é definida pelo passado, mas pela coragem que você escolhe ter agora. E quando essa nova narrativa se fortalece, as limitações internas começam a desaparecer, abrindo espaço para uma vida que antes parecia impossível. Reprogramar crenças limitantes é, no fim das contas, um ato de liberdade. É libertar-se das palavras que machucaram, das memórias que travaram seu crescimento e dos medos que o impediram de viver plenamente. É recuperar o direito de acreditar em si mesmo, sem pedir permissão ao passado. É decidir que, daqui em diante, sua vida será guiada pela verdade do seu potencial, não pela sombra dos seus medos. Quando você reescreve suas crenças, você reescreve seu destino. Porque o que você acredita determina o que você tenta. O que você tenta define o que você conquista. E o que você conquista transforma quem você é. Esse passo é o coração da transformação interna, aquele que abre portas para todos os outros. Quando você muda suas crenças, nada dentro de você permanece igual. E a vida, mais cedo ou mais tarde, acompanha essa mudança. Há feridas que o tempo não fecha sozinho. São marcas invisíveis que carregamos dentro de nós, muitas vezes sem perceber.
Feridas que nasceram de palavras duras, de rejeições inesperadas, de perdas, de decepções e momentos em que o mundo parecia pesado demais para um coração tão jovem. Elas permanecem ali, escondidas entre memórias e silêncios, moldando nossas escolhas, nossos medos e até nossos relacionamentos. Curar essas feridas emocionais não é apenas um ato de coragem, é um ato de libertação. Porque enquanto feridas antigas comandarem nossas emoções, continuaremos vivendo presos a um passado que já não existe. Toda ferida emocional começa com uma dor real. Talvez tenha sido a sensação de não ser valorizado por alguém que você amava. Talvez tenha sido um fracasso que deixou cicatrizes profundas em sua autoestima. Talvez tenha sido um traidor inesperado, ou um momento em que você tentou dar o seu melhor, e ainda assim não foi suficiente. Essas experiências moldam a forma como enxergamos a vida. Algumas pessoas começam a acreditar que não merecem amor. Outras, que não são capazes de vencer. Outras, que não devem confiar em ninguém. E assim, sem perceber, vamos construindo muros ao redor do coração, acreditando que estamos nos protegendo, quando, na verdade, estamos nos afastando de tudo o que realmente desejamos. Curar feridas emocionais exige uma jornada íntima, silenciosa e muitas vezes desconfortável. Não existe cura sem verdade. E a verdade, muitas vezes, é dolorosa. A verdade de que fomos feridos. A verdade de que tentamos ser fortes demais por tempo demais. A verdade de que evitamos olhar para certas emoções porque temíamos o que iríamos encontrar. Mas o poder da cura começa no momento em que você decide olhar para dentro, sem julgamentos, sem pressa, sem máscaras. Quando você se permite sentir a dor que antes evitou, algo dentro de você começa a se transformar. É como acender uma luz em um quarto onde você viveu no escuro por anos. O primeiro passo para curar o passado é reconhecê-lo. Não é reviver a dor, é compreendê-la. É permitir-se revisitar memórias não para sofrer novamente, mas para entender como elas moldaram quem você se tornou. Cada ferida carrega uma lição, uma história, um significado. E quando você entende essa história, você começa a desfazer o nó emocional que estava preso dentro de você. É uma conversa consigo mesmo, um pedido de perdão ao seu passado e, ao mesmo tempo, um abraço ao seu presente. É como dizer: eu vejo você. Eu reconheço o que você passou. E agora, vamos seguir em frente. Mas reconhecer não é suficiente. A cura emocional exige aceitação. Aceitar não significa concordar ou justificar o que aconteceu. Aceitar é parar de lutar contra a realidade. É entender que aquilo aconteceu, que marcou você, que deixou cicatrizes, mas que não precisa mais definir quem você é. Aceitar é abrir espaço para o novo. É transformar ressentimento em sabedoria. É deixar ir não porque você esqueceu, mas porque finalmente entendeu que permanecer preso ao passado é perder o presente. A aceitação é o início da liberdade. A cura também exige perdão. Mas o perdão não é um presente para quem machucou você, é uma libertação para você mesmo. Guardar mágoa é como carregar uma pedra pesada no peito, acreditando que o peso enfraquece o outro. Mas o único enfraquecido é você. Perdoar não significa esquecer, tampouco significa permitir que aconteça novamente. Perdoar é soltar o peso emocional que rouba sua energia, sua paz e seu futuro. O perdão verdadeiro é quando você finalmente consegue respirar fundo e dizer: eu libero isso da minha vida. E talvez o mais importante de tudo, curar feridas emocionais exige que você se perdoe. Quantas vezes você já se culpou por decisões que tomou quando estava machucado? Quantas vezes carregou a responsabilidade por situações que fugiam do seu controle? Quantas vezes foi duro demais consigo mesmo? O autocuidado começa com autocompaixão. Entender que, em algum momento, você fez o melhor que podia com o conhecimento e a maturidade que tinha. O perdão a si mesmo é onde a cura se torna completa, onde a armadura cai, onde o coração se reabre. À medida que você cura suas feridas, percebe algo poderoso: você não é sua dor. Você não é sua perda. Você não é sua história triste. Você é aquele que sobreviveu. Você é aquele que aprendeu. Você é aquele que está se reconstruindo com mais força, mais consciência e mais amor. A cura transforma você. Ela não apaga seu passado,
Ela muda a forma como seu passado se manifesta em sua vida. A ferida que antes doía se torna uma cicatriz que conta uma história de coragem. No final, curar feridas emocionais é uma jornada de retorno para si mesmo. É reencontrar sua essência, sua força e sua esperança. É recuperar o direito de sentir alegria sem medo. É permitir-se amar e ser amado novamente. É reconstruir sua confiança no mundo e em si mesmo. A cura emocional não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E cada passo que você dá em direção à cura é um passo em direção à liberdade. Uma liberdade que sempre foi sua, mas que estava escondida sob camadas de dor. Agora, com coragem, você começa a libertá-la. Existem momentos na vida em que percebemos que não somos mais a pessoa que costumávamos ser e, ao mesmo tempo, ainda não somos a pessoa que desejamos nos tornar. Ficamos presos entre o passado e o futuro, entre a dor que carregamos e o potencial que ainda não abraçamos. Reconstruir a própria identidade é um processo íntimo, profundo, quase sagrado. É retirar as camadas que o mundo colocou sobre nós e revelar aquilo que sempre esteve ali, escondido, silencioso, esperando para ser reconhecido. Desde cedo, aprendemos a nos definir pelas expectativas dos outros. Você deve ser forte, você deve ser responsável, você deve ser perfeito. Você não pode falhar. Com o tempo, essas vozes começam a moldar quem acreditamos ser. E quando a vida acontece, quando a dor chega, quando o fracasso nos toca, quando as feridas se acumulam, começamos a achar que somos a soma de tudo o que deu errado. Mas isso nunca foi verdade. Nossa identidade real não é construída sobre medo, culpa ou insegurança. Ela é construída sobre coragem, sensibilidade, sonhos e esperança. Reconstruir sua identidade verdadeira começa com uma pergunta simples, porém transformadora: quem sou eu agora? Não quem eu fui, nem quem esperam que eu seja, mas quem eu sou hoje, com tudo o que vivi. Essa pergunta abre espaço para algo novo, uma nova visão de si mesmo, uma nova narrativa, uma nova versão que não está mais presa a velhas definições. Você não precisa mais carregar os rótulos que outros lhe deram. Você tem o direito de se reinventar. O segundo passo é compreender que sua identidade não é estática, ela é viva. Ela muda com suas escolhas, suas dores, suas vitórias e seus aprendizados. Muitos acreditam que identidade é uma âncora, algo que prende você a um lugar seguro. Mas a verdade é que identidade é um rio. Ela flui, se adapta, cresce e se transforma. Quando você entende isso, deixa de se culpar por não ser quem era antes e começa a honrar quem está se tornando. Você para de lutar para se encaixar e começa a se permitir existir. Reconstruir-se exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. Exige abandonar hábitos, comportamentos e crenças que talvez tenham sido úteis no passado, mas que hoje apenas limitam você. Talvez você tenha sido alguém que se escondeu atrás da força, alguém que fingiu não sentir, alguém que sempre colocou os outros em primeiro lugar. Mas você não precisa continuar sendo essa pessoa. Você pode escolher ser alguém mais leve, mais presente, mais verdadeiro. A reinvenção não é uma traição ao passado, é uma homenagem ao futuro. Esse processo também exige responsabilidade emocional. A identidade real não é baseada apenas em quem você deseja ser, mas nas ações que você toma todos os dias. Identidade é construída quando seus comportamentos começam a refletir seus valores mais profundos. Se você decide ser alguém disciplinado, então sua rotina deve honrar essa decisão. Se você decide ser alguém mais amoroso, suas palavras precisam carregar esse cuidado. Identidade não se constrói com intenções, ela se constrói com consistência. À medida que você se reconstrói, perceberá algo poderoso. Parte de saber quem você é está em reconhecer quem você não é mais. Talvez você não seja mais aquela pessoa que aceitava migalhas. Talvez você não seja mais aquele que vivia para agradar. Talvez você não seja mais aquela versão frágil que não acreditava em si mesma. Cada porta que você fecha identifica quem você decidiu deixar de ser. E cada porta que você abre revela quem você está escolhendo se tornar. Reconstruir a identidade também envolve honrar sua autenticidade. A pessoa que você realmente é sabe o que quer, sabe o que sente e sabe o que merece. Ela não tem medo de se expressar,
Não tem medo de falhar e não tem medo de ser vista. Ela não se encolhe para caber nos espaços pequenos dos outros. Ela não esconde seus sonhos para evitar julgamentos. Ela não diminui sua luz para não incomodar. Ser autêntico é a maior forma de liberdade, e talvez a maior forma de coragem. Mas o ponto mais profundo dessa reconstrução é entender que sua identidade verdadeira é uma criação sua, não uma herança do mundo. Você não precisa ser defensor de expectativas familiares, nem guardião de traumas antigos. Você não precisa ser a versão do passado que sobreviveu, pode ser a versão do futuro que irá florescer. Identidade verdadeira é escolher conscientemente quem você quer ser agora, com maturidade, com amor e com intenção. Por fim, reconstruir sua identidade é abrir espaço para uma nova vida. Uma vida onde você se conhece profundamente, onde você se honra, onde você se respeita, onde você se permite crescer e se transformar. É entender que a pessoa que você está se tornando é mais forte do que a que sofreu, mais sábia do que a que errou e mais corajosa do que a que teve medo. Você está se reconstruindo, e isso é um dos maiores atos de poder que um ser humano pode realizar. Chegamos ao momento de unir tudo o que aprendemos sobre consciência emocional, reprogramação de crenças e cura interna. A autolibertação é a culminação de todo o trabalho feito até agora, o ponto em que você percebe que não existem barreiras externas mais fortes do que você mesmo. Todo o poder que você busca fora está, na verdade, dentro de você. Todo limite que parecia intransponível é apenas uma sombra do que você ainda não ousou descobrir sobre si mesmo. Libertar-se é olhar para dentro, reconhecer sua força e caminhar sem medo de ser inteiro. A autolibertação começa com coragem. Coragem de enfrentar o que você sempre evitou, os medos, as feridas e as sombras que se esconderam em sua mente. Coragem de abandonar padrões antigos que já não servem, hábitos que enfraquecem e narrativas que aprisionam. Coragem de dizer chega às vozes que tentaram definir você e abraçar sua própria voz, que sabe exatamente quem você é e quem você pode se tornar. Essa coragem não surge do nada, ela cresce com cada passo consciente que você dá em direção a si mesmo. O poder interior se manifesta quando você percebe que suas limitações nunca foram reais, elas eram construções da mente, hábitos da alma, ecos do passado. Ao assumir responsabilidade por sua própria vida, você transforma essas limitações em degraus para o sucesso. Cada dúvida superada, cada medo enfrentado e cada ação tomada com consciência fortalece o poder que sempre esteve dentro de você. O verdadeiro sucesso começa quando você se torna o senhor de sua própria mente e coração. O caminho da autolibertação também envolve gratidão e compaixão, não apenas pelos outros, mas por você mesmo. Cada passo que você deu, mesmo que tropeçando, cada ferida que carregou, cada batalha interna que enfrentou, tudo isso construiu a pessoa que você é hoje. Agradecer-se é reconhecer que cada desafio foi um professor, cada erro foi uma lição e cada vitória, por menor que pareça, é uma confirmação de seu crescimento. A autocompaixão é a chave que abre portas que antes pareciam trancadas para sempre. Enquanto você caminha nessa jornada, perceba que a liberdade não é a ausência de dificuldade, mas sim a habilidade de enfrentá-la sem que ela o defina. Você permanece firme mesmo quando o mundo ao redor parece instável. Você mantém sua paz interior, mesmo quando surgem provações externas. Você toma decisões conscientes, não por impulso ou medo, mas guiado pela clareza de propósito e pelo entendimento profundo de si mesmo. Esse é o poder verdadeiro, o poder que transcende qualquer limitação externa. E, finalmente, a autolibertação é uma celebração da sua própria vida. É perceber que você não está apenas sobrevivendo, você está criando, crescendo, evoluindo. Cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo para viver plenamente. Cada ação que reflete sua autenticidade é uma afirmação de liberdade. E cada vez que você escolhe coragem, compaixão e consciência, você constrói uma versão mais completa e poderosa de si mesmo. Lembre-se, transcender suas limitações internas não é uma linha de chegada, mas um caminho contínuo. Cada dia oferece a oportunidade de se conhecer melhor, de superar velhas crenças, de curar feridas e de escolher ser mais forte, mais sábio, mais autêntico. Quando você olha para dentro e reconhece seu poder, descobre que não há nada que possa impedi-lo de alcançar aquilo que merece.
A liberdade está em suas mãos. E a vida começa a conspirar ao seu favor quando você escolhe se libertar de tudo o que o segurava. Parte 5. Aprendendo com fracasso. O fracasso é um mestre silencioso que poucos aprendem a ouvir. Ele chega sem avisar, muitas vezes trazendo dor, frustração e dúvida. Mas dentro de cada fracasso existe um presente invisível, a oportunidade de aprender, crescer e se tornar mais forte. O mundo teme o fracasso, mas aqueles que compreendem sua importância sabem que ele é, na verdade, o alicerce do sucesso verdadeiro. Encarar o fracasso exige coragem. Coragem de olhar para dentro, reconhecer erros e padrões que precisam mudar, e aprender com cada experiência, por mais dolorosa que seja. Cada fracasso é um espelho que reflete não apenas o que deu errado, mas também quem você realmente é, quais são suas forças e onde estão suas limitações. Quando você entende o valor do fracasso, ele deixa de ser um obstáculo e se transforma em um guia para a sua evolução. Fracassar não é o fim da jornada, é parte dela. Cada tentativa mal-sucedida contém uma lição que não pode ser aprendida de outra forma. É através do fracasso que descobrimos nossa resiliência, nossa determinação e nossa capacidade de perseverar diante das dificuldades. Ao aprender com o fracasso, transformamos perdas aparentes em ganhos duradouros, e cada experiência se torna um degrau no caminho para a realização pessoal. O fracasso ensina paciência, humildade e autoconhecimento. Ele desafia nossas certezas, confronta nossos medos e nos força a crescer. Quem entende isso não teme errar. Quem entende isso sabe que cada queda é uma oportunidade de levantar-se mais forte. Por isso, aprender a abraçar o fracasso é, talvez, a lição mais poderosa que a vida pode oferecer. O medo do fracasso é uma das forças mais poderosas que bloqueiam nosso potencial. Ele sussurra dúvidas em nossos ouvidos, nos impede de tentar e nos convence de que não somos capazes. Mas o medo, por si só, não é o inimigo. Ele é um sinal de que algo importante está em jogo, que você está prestes a crescer e que o resultado realmente importa. Reconhecer esse medo é o primeiro passo para transformá-lo em coragem. Quando você encara o medo do fracasso de frente, percebe que ele não é tão grande quanto parecia. Ele é feito de pensamentos antigos, experiências passadas e histórias que você contou a si mesmo. Cada vez que você decide agir apesar do medo, a confiança cresce e o medo perde força. É como caminhar em direção a uma sombra. Quanto mais você avança, mais percebe que ela não tem substância. A coragem não é a ausência de medo, é ação consciente apesar do medo. Muitos evitam tentar por medo de errar, de serem julgados ou de decepcionar. Mas cada oportunidade que você deixa passar é uma chance de aprendizado perdida. É importante lembrar que o fracasso não define você, sua reação ao fracasso define. Cada vez que você se permite tentar, mesmo correndo o risco de errar, você fortalece seu caráter, sua resiliência e sua capacidade de conquistar. Encarar o medo do fracasso também é compreender que a perfeição é um mito. Ninguém começa perfeito. Ninguém acerta todas as vezes. O crescimento verdadeiro acontece na tentativa, na prática e na experiência. Cada erro contém uma mensagem. Cada falha é uma professora silenciosa. Quando você deixa de temer o fracasso, passa a valorizar o aprendizado que ele oferece, e cada obstáculo se torna uma oportunidade de evolução. No final, enfrentar o medo do fracasso é um ato de autoconfiança e liberdade. É libertar-se das expectativas externas e da crítica interna, e afirmar: eu sou capaz de tentar, de errar, de aprender e de crescer. É nesse processo que descobrimos nosso poder interior e abrimos caminho para o sucesso verdadeiro. Cada erro que cometemos é uma lição disfarçada. Muitas vezes, eles chegam sem aviso, trazendo frustração, vergonha ou arrependimento. Mas se olharmos com atenção, cada erro contém informações preciosas sobre nós mesmos, nossas limitações, nossos hábitos, nossas escolhas e nossas prioridades. Reconhecer o aprendizado escondido em cada erro é transformar frustração em oportunidade e dor em crescimento. O erro não é um inimigo, mas um guia. Ele nos mostra onde precisamos melhorar, quais caminhos não são eficazes e quais atitudes não nos servem mais. Aqueles que dominam a arte de aprender com o erro não veem derrotas, veem feedbacks. Cada tropeço, cada falha aparente, revela algo que não sabíamos antes.
E quando transformamos cada erro em aprendizado, começamos a construir uma base sólida de conhecimento e experiência que nos aproxima do sucesso. Muitas pessoas têm medo de errar e por isso evitam agir. Mas a inação é muito mais perigosa do que o erro. Cada passo, mesmo que traga um resultado inesperado, oferece informações valiosas. Cada tentativa nos ensina algo sobre estratégia, disciplina e autoconhecimento. Aprender com o erro exige humildade para aceitar nossas falhas, coragem para enfrentar nossas limitações e paciência para crescer gradualmente. Além disso, cada erro nos aproxima de nossa autenticidade. Quando reconhecemos nossas falhas, deixamos de tentar nos encaixar em padrões irreais e passamos a agir de acordo com quem realmente somos. O erro nos conecta à realidade de nossas capacidades, fortalece nossa resiliência e nos prepara para decisões mais conscientes no futuro. É um professor imparcial, que nos ensina a evoluir com responsabilidade e consciência. No final, aprender com cada erro é aceitar que o fracasso não é permanente, mas transitório. Cada lição internalizada nos torna mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios que virão. Ao transformar erros em aprendizado, você constrói uma vida mais consciente, mais equilibrada e mais alinhada com seu propósito. É nessa prática diária de observação e adaptação que se constrói o verdadeiro caminho para o sucesso. Fracassar não significa desistir. Cada derrota é apenas um capítulo na história de quem você está se tornando. A verdadeira força surge quando, mesmo depois de cair, você decide levantar-se novamente. Persistência não é simplesmente continuar, é continuar com consciência, aprendendo, ajustando e avançando com propósito. A vida testa aqueles que têm coragem de tentar de novo, e cada esforço renovado fortalece a sua jornada. Manter a persistência após o fracasso exige disciplina emocional. Não se trata de ignorar a dor, mas de reconhecê-la e transformá-la em energia. Cada decepção carrega um ensinamento, e cada dificuldade oferece uma oportunidade de crescer. Quem persiste não é aquele que nunca erra, mas aquele que entende que cada erro é um degrau em direção ao seu objetivo. Persistir é honrar seu compromisso consigo mesmo. É importante compreender que a persistência não é linear. Haverá altos e baixos, dias de motivação e dias de dúvida. Mas a chave está em continuar, mesmo quando parece difícil. Cada pequeno passo, cada tentativa, cada ajuste estratégico cria uma progressão invisível que, com o tempo, se transforma em grandes conquistas. A paciência é a aliada da persistência. A persistência também é fortalecida pela visão do seu propósito. Quando você mantém claro o seu porquê, mesmo após o fracasso, encontra forças para continuar. Lembrar-se do motivo pelo qual começou é o que diferencia aqueles que desistem daqueles que alcançam resultados duradouros. O fracasso é temporário, mas o aprendizado e a experiência adquiridos permanecem para sempre. No final, manter a persistência após o fracasso é reconhecer que cada esforço conta, cada tentativa é válida e cada queda é uma preparação para um salto maior. É nesse processo contínuo de tentativa, aprendizado e adaptação que se constrói a resiliência, o sucesso verdadeiro e a confiança em si mesmo. Persistir não é opcional. É o caminho inevitável para quem deseja transformar fracasso em triunfo. Chegamos ao momento de fechar esta jornada. Compreender que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte essencial dele. Cada queda, cada erro, cada decepção que enfrentamos ao longo da vida não é um obstáculo permanente, mas um tijolo na construção do nosso futuro. O fracasso nos ensina resiliência, paciência, coragem e autoconhecimento. Ele revela quem realmente somos, se nos guia para a versão mais forte, sábia e autêntica de nós mesmos. Muitas vezes, nos sentimos derrotados e tentamos ignorar nossas falhas. Mas o fracasso não é algo a ser temido. Ele é um professor silencioso que nos observa atentamente, esperando que aprendamos suas lições. Cada desafio que nos faz cair é também uma oportunidade de levantar com mais força, com mais clareza e com mais determinação. Pense em todas as grandes figuras da história: cientistas, artistas, empreendedores, atletas. Cada uma delas colecionou erros, recusas e fracassos antes de alcançar seus maiores triunfos. A grande lição é simples: ninguém conquista nada sem enfrentar desafios, ninguém cresce sem tropeçar,
E ninguém descobre sua verdadeira força sem experimentar dor e fracasso. Cada tentativa que não saiu como esperado não é um motivo para desistir. É uma oportunidade de aprender, melhorar e avançar com mais sabedoria. Imagine cada erro como uma bússola, apontando a direção certa quando você estiver perdido. Cada falha é um mapa invisível que te guia em direção ao seu destino. Agora é hora de agir. A vida não espera, e o sucesso não é dado, ele é conquistado. Olhe para seus medos, para suas derrotas passadas e veja nelas o mapa que a vida criou para levá-lo ao seu potencial máximo. Defina seu propósito, persista com disciplina, construa sua identidade, abrace seus erros e continue, mesmo quando parecer impossível. A força está dentro de você. Tudo o que falta é agir. Cada pequeno passo que você dá hoje, mesmo que imperfeito, é um investimento no futuro que você deseja construir. Lembre-se, cada grande história de sucesso começou com falhas, lágrimas e dúvidas. Mas o que distingue os vencedores é que eles não pararam. Eles aprenderam, se levantaram e continuaram. Cada dificuldade enfrentada, cada medo superado e cada noite de incerteza contribuíram para a construção de sua força interior. Hoje, você tem a oportunidade de fazer o mesmo. Transforme cada fracasso em aprendizado, cada dificuldade em impulso e cada medo em coragem. Essa é a essência do verdadeiro sucesso. Não evitar fracassos, mas usá-los como degraus para chegar mais alto. Nunca se esqueça, os obstáculos que parecem insuperáveis agora serão, no futuro, as histórias que você contará com orgulho. Cada lágrima, cada frustração, cada momento de dúvida é parte do seu crescimento. A vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se levantar mais sábio, mais resiliente e mais preparado. Então faça sua escolha agora. Você vai permitir que o fracasso defina você, ou vai permitir que ele seja o trampolim para a vida que você sempre sonhou? Levante-se, siga em frente e construa sua própria história de vitória. Inspire-se em cada desafio, aprenda com cada derrota e nunca subestime o poder da sua coragem. O mundo está esperando por sua determinação, e o primeiro passo começa dentro de você, neste exato momento. Lembre-se sempre, o fracasso não é o fim, mas o início de algo maior. Cada queda carrega dentro de si a promessa de uma ascensão, e cada momento difícil é uma oportunidade disfarçada de transformação. Abrace sua jornada, honre seus erros e permita que eles moldem a grandeza que existe dentro de você. O sucesso verdadeiro não é alcançado sem esforço, sem risco e sem fracasso, e agora é a sua vez de provar isso para o mundo e para si mesmo.